temos o rei Henrique III, o segundo rei da França, também muito importante para o nosso contexto histórico da dança. Aqui eu coloco um vídeo para vocês assistirem, muito interessante, contando todo o seu reinado, tá? Era apaixonado por dança, sempre cercado de mestres de dança, com os quais estava frequentemente aprendendo novos passos. O último rei da dinastia Valois, apesar de diversos assuntos do Estado para tratar durante seu reinado, passava horas a fio dançando em diversos espetáculos realizados pela coroa. E sua corte poderia ser considerada a mais refinada, artística e musical da Europa. Até mesmo na Polônia, no período em que era rei polonês, Henrique III fez questão de introduzir bailes de corte. Nesse vídeo, vocês vão apreciar, né, vão visualizar como era um rei vaidoso, um rei que se preocupava bastante com as suas vestimentas, com a sua maquiagem, com seus adereços, né? Inclusive, alguns pesquisadores até dizem, né, que ela era homossexual, mas isso não afirmado na época, lógico. Mas é bem importante de ver como ele valorizava toda essa questão glamurosa que a dança trazia para o momento, tá? O rei Luís XIV, então o nosso famoso Rei Sol, onde nós tivemos um grande marco na história da dança, né? Principalmente da dança cênica, porque é aqui no Renascimento que surge a dança cênica. E é bem importante a gente entender isso, né? O que é a dança como manifestação popular e a dança cênica. A dança cênica é aquela que é feita para alguém apreciar, é feita para o outro e não apenas para aquele momento, né? Aquele momento para vivenciar aquele momento, sem a preocupação com o externo. Não, a dança cênica eu tenho uma preocupação com quem irá assistir, tá bom? Então, na regência de Luís XIV, que transformou a França na nação mais poderosa da Europa, tanto militar quanto culturalmente. O monarca foi considerado o exemplo máximo do soberano absoluto, irrestrito e onipotente, e durante seu reinado tem-se o Palácio de Versalhes como principal palácio real e o ponto central da sociedade de corte. Pessoal, e aí eu refazendo, já vou mostrar para vocês, eu fui procurar o Palácio de Versalhes hoje. Vale muito a pena passear pelo museu virtual do Palácio de Versalhes. Já apresento para vocês. Aqui é a imagem dele, né, do rei Luís XIV, com um figurino de Apolo para um dos espetáculos chamado Ballet de la Nuit. Deve ser Ballet de la Noite, né? Eu não sei falar o Nuit. Bom, e aqui está o Palácio de Versalhes na França hoje. Essa é a fachada dele, tem várias imagens na internet desse jardim, daqui dessa fonte até a fachada tem jardins gigantes, atrás dele, olha lá, ó, a fonte, né, ó, os jardins, aqui também atrás dele tem na lateral, tá vendo? E ele é nesse formato de U, tá? Esse link que eu coloco para vocês aqui, ele é o link do Museu Virtual do Palácio, vale muito a pena vocês passearem e visualizarem as exposições lá, tá bom? Nessa época, então, a dança de corte assinalava uma nova etapa, onde participantes não bastavam apenas saber a métrica da dança. O que é métrica? Métrica são os compassos, o tempo, né? Quando a gente conta 1, 2, 3, né? Na dança até 8, eu estou falando de uma métrica, de um compasso. Então não bastava só saber musicalmente, né? Mas também os passos. Então, no Renascimento, na dança de corte, é que nós começa os passos de dança, as nomenclaturas para os movimentos de dança, que depois se torna toda a nomenclatura do balé clássico. Lembrando, ainda permanecem as danças dos camponeses. A população, né, ela nunca deixou de dançar. No entanto, nós temos quase nada de registro disso. Foi tão forte a hegemonia dessas danças de corte que nós temos de referência, principalmente aqui na nossa cultura ocidental,
são essas referências das danças que vieram daí dessa dança de corte e em seguida do balé clássico, tá? A dança teve a sua evolução em Florença, na Itália, em espetáculos chamados de triunfos, que simbolizavam riqueza e poder. Também na Itália e também na França, né? Vários artistas eram convidados a colaborar na preparação desses espetáculos e um deles, Leonardo da Vinci. Em 1548 foi o ano que marcou a dança. O espetáculo era uma mistura de canto, dança, poesia e era uma forma de divertir o rei e a corte. A dança como entretenimento não para quem necessariamente fazia, mas para quem assistia, né? Então essa dança mais leve, que trazia diversão, que trazia alegria. Os temas escolhidos eram mitológicos, então a gente vê naquela imagem, né, do rei vestido de Apolo. O rei participava interpretando uma divindade que as pessoas da corte adoravam, ou seja, ele era o papel principal, ele era o centro, as pessoas dançavam para ele e ele na cena, né? O primeiro balé de corte, então, foi datado em 1581, intitulado O Balé Cômico da Rainha. Neste caso, o termo cômico deve ser entendido no sentido de dramaturgia de uma comédia, tá? Foi um grande espetáculo que durou 6 horas, com participação de carros alegóricos e efeitos cênicos. Aqui também a gente tem a inserção desses recursos, né? Lembra que eu acabei de dizer, a questão da dança cênica? Então nós temos tudo que compõe, o que precisa, o que as pessoas começam a pesquisar para incrementar esse espetáculo. Então começa os carros, os efeitos cênicos, a iluminação e tudo mais. Aqui eu trago algumas imagens, né, que a gente pode ver de desenhos, né, de registros dessa época. E uma coisa que se observa nessa ilustração, e a gente percebe isso fortemente nas danças de corte, são os desenhos geométricos espaciais, né? Eu sempre brinco, quem é da dança, né? Quem nunca fez um V em cena? Quem nunca fez uma diagonal em cena? Né? O círculo, do círculo sai para a diagonal, o V invertido, o V... Ou seja, a própria disposição dadinho, né? 3, 4, 3, também a necessidade de mostrar a minha dança para o outro faz com que os coreógrafos, né, aqui chamado maîtres de danse, né, eles pesquisem esse espaço de uma forma de quem está assistindo poder apreciar da melhor forma, né? Então eu tenho uma preocupação o tempo todo com o outro, que o outro está vendo. E quem são, né, esses maîtres de dança? Foi nesse período, então, chamado Hassan ben Solomon, eu acredito que seja assim que fale, apareceu pela primeira vez, que eram chamados maîtres. Em 1313, já no século, um pouquinho antes, tá? No século XV, a dança havia se tornado sinônimo de um comportamento refinado. Juntamente com o conhecimento de grego e latim, desculpa que está errado, tá? Eu vou corrigir para mandar para vocês, é grego e latim. As aptidões de música, as artes militares e as ginásticas eram algumas das formas que a elite se diferenciava do restante da sociedade. A dança ocorria como parte dos eventos oficiais do Estado e podia ser realizada tanto ao ar livre, perante os membros da corte, como diante de milhares de pessoas nos mais variados níveis da sociedade. O que entendemos com essa citação do pesquisador? Tá aqui, ó. Bruno Blois Nunes. Esse livro é um livro super recente, eu não o conhecia, conheci agora, da editora Apres. Quem gostaria de pesquisar mais sobre danças de corte é uma excelente referência, né? Eu devorei ele aqui nas férias para vocês e eu trago algumas citações do livro aqui, tá bom? Bom, o que com essa citação do Nuno nós entendemos? Aqui também começou a dança como forma de abertura de evento, né? De abrilhantamento de ocasiões, de eventos, de festas. Então,
trazendo para o dia de hoje, que o tempo todo eu gosto, né, de como a gente fez na aula presencial, de que disso aqui a gente tem hoje, aqui é um movimento claro, né? Vamos fazer o show de não sei o que lá, aí uma dança para abertura. Vamos fazer... Então, essa necessidade, né, de ter dança também em qualquer outro evento que não seja da própria dança, começou aqui. Então, importantes artistas, né, da dança de corte. O Lully foi um coreógrafo que se tornou conhecido no meio da corte francesa. Ele dançou com Luís XV em mais de 30 balés. Lully era conhecido como dançarino, mas também como compositor. O coreógrafo compôs muitas músicas para balés do monarca. Seu trabalho contribuiu muito para a profissionalização. Renascimento, então também importante pela profissionalização da dança. Tanto como bailarino, dançarino, como professor de dança. Então nós temos a primeira registro de profissionalização aqui no Renascimento. Outro italiano chamado Cesare Negri, ou Negri, foi um dos mais notáveis bem-sucedidos mestres de dança. Seu tratado de dança, Le Gratte d'Amore, tá? Aqui, pessoal, eu gastei um tempinho e me diverti muito fazendo. Eu acho que é bem bacana de vocês assistirem e é uma das atividades à distância que vocês vão ter, tá? Aqui são alguns dos tipos de dança conhecidas na Renascença. Veja bem, essa aula é uma aula super importante porque aqui a gente começa a entender os estilos de dança, né? Então começa da dança de corte em diante, começa as categorizações tão solicitadas hoje na contemporaneidade, desde a modernidade, enfim, que é colocar a dança dentro das caixinhas. Essa dança é isso, essa dança é aquilo, essa dança é aquilo outro, tá? Essas danças, todas são danças balés de corte, todas são danças de corte. O que acontece? Existe uma variação rítmica, tá? Então, o que muda é o ritmo musical. Aí, eu não sou professora de música, né? O músico, o musicista pode explicar melhor isso, mas fazendo uma comparação, por exemplo, nós temos samba. Dentro do samba, samba canção, samba de roda, samba pagode, samba enredo, samba partido alto, não temos? Temos vários tipos, ritmos de samba, variações melódicas de samba que compõem o estilo musical samba. Aqui, então, nós temos o estilo musical danças de corte, o estilo de dança de corte com vários ritmos, certo? Então, quando chegar lá no final dos slides, eu apresento a atividade que vocês vão fazer especificamente dessa lâmina. Bom, para começarmos nos movimentos artísticos do barroco, classicismo, romantismo e modernismo, modernismo vai entrar na próxima aula, né? Então nós vamos tratar principalmente aqui do classicismo e romantismo. É importante que essa dança de corte seja vivenciada, né? Então é uma das questões que eu coloquei para vocês na aula passada, que nós temos algumas práticas nessa disciplina que é teórica e uma delas é a dança de corte, tá bom? Então vamos lá. Período histórico, então, do século XVI ao XVIII, né? Nesses séculos englobam o balé de corte, o balé clássico e a dança acadêmica, o balé romântico e o balé neoclássico, tá? Bom, então, como eu já disse, a sociedade separada drasticamente, agora em três, é a primeira separação que nós temos, né, em três classes. O objetivo principal da dança era o divertimento dos nobres. Com a evolução da dança passou a ser uma forma de expressar mudanças tecnológicas. O que é isso? O que eu disse lá anteriormente, a inserção de uma iluminação diferente, da máquina de fumaça, da rondana, que bailarino sobe, que bailarino desce. Então, ou seja, aqui de uma forma geral, tá? Os recursos tecnológicos que foram sendo incrementados
para os espetáculos. Vindas do advento da Revolução Industrial, aí já no modernismo, tá? Esperanças e temores do ser humano. Manter a organização, os valores, crenças e comportamentos da sociedade, continuar a deter o poder. Posteriormente, refugiar-se num mundo ideal, longe da poluição gerada pelas máquinas e confusão. Essa parte também, modernismo, tá bom? As características, né, dos movimentos deixavam de ser naturais para se tornarem técnicos e construídos. Lembra que eu disse? Aqui começa a técnica de dança, a forma certa de fazer determinado movimento. Buscam a execução levada ao máximo de beleza formal. Lembra que a gente teve discussão de estética aula passada? Que beleza é essa? A beleza de padrão de movimento para aquela época, certo? Gestos codificados, sem relação direta com o estado cognitivo e emocional do executante. Era uma característica do movimento. E aqui tem a primeira questionamento da gente trabalhar com a dança, com o balé clássico na contemporaneidade, que é: eu anulo o sentimento do executante, o que o executante pensa, sente, quer, né? Eu demonstro, é quase assim, ó, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É quase isso, né? Então, eu tenho uma forma certa de fazer e você faça, independente do que você quer, sente, tá bom? Então, isso é desse momento histórico. Características da dança. Havia no início, bem no comecinho, né, das danças de corte, havia participação apenas masculina, era uma forma das cortes demonstrarem seu poder e riqueza, como já foi falado. A organização hierárquica era bem definida e o rei. Isso é uma coisa interessante. Quem dançava mais perto do rei era quem tinha mais posse, né? Então vamos supor, vamos pensar que o rei tá aqui, né? E daqui nós vamos fazer um V, tá? Eu que sou a condessa, não sei o que, eu posso dançar aqui perto. Se eu sou a Maheres da burguesia, né, eu danço lá na ponta do V. Eu não fico próximo do papel principal, tá? Desculpa. Aqui, ó. E nesse período histórico, né, nesses períodos históricos, que vai então do barroco até o romantismo, o corpo é construído e controlado segundo uma visão estética que nasce no período citado, respondendo a um gosto estético específico, o corpo da nobreza. Corpo da cultura europeia do século XVI, né, e a referência de um corpo magérrimo. Então começa-se a olhar para o corpo belo como um corpo magro. Aqui eu trago uma citação do livro do José Faro, Pequena História da Dança. É um livro de 2004, bem simples, eu já falei dele para vocês, bem simples no sentido do linguajar, bem simples, né? Linguagem muito simples de entender, e eu gosto muito. Há várias maneiras de considerar a história da dança. Podemos visualizá-la do ponto de vista técnico, do ponto de vista social e do ponto de vista estético. Olha só. Então, eu posso olhar a dança, a história da dança de um olhar técnico, de um olhar social e de um olhar estético. Mas se analisarmos estas três facetas que nos apresentam, notaremos que uma delas, ou seja, a parte técnica, pode ser e deve ser submetida às demais. A técnica, por si só, transformaria o artista em um mero robô. O próprio Haskell define perfeitamente essa situação ao comparar, em um de seus livros, duas interpretações do papel de Odete, o Lago dos Cisnes. Vou fazer uma pausinha. Lago dos Cisnes, quem é da dança, então, com certeza sabe, mas para quem é do teatro, então eu vou explicar. Durante o classicismo e principalmente no romantismo, várias narrativas, né, vários enredos foram criados específicos para a dança. E o Lago do Cisne é um deles. Nós temos outros famosos, né, o Quebra-Nozes, Gisele, La Fille Malgardée, Esmeralda, Romeu e Julieta, desculpa, Romeu e Julieta do teatro.
Dom Quixote, tá? Então são vários espetáculos com começo, meio e fim, com várias características de balé clássico, né, e balé romântico, que a gente pode hoje na contemporaneidade juntar tudo, mas que foram feitos ao longo desses períodos, tá? Então, aqui, do lado do cisne, por uma jovem bailarina norte-americana dotada de excepcional técnica e por uma bailarina russa, tecnicamente mais frágil, mas que sabia usar seus dotes mecânicos inferiores ao da norte-americana, para criar a personagem coreografada por Ivanov. Enquanto a norte-americana se preocupava com quantidade, a russa se preocupava com qualidade. E é claro que o lado social e estético ganhou com a interpretação da segunda e perdeu com a primeira. Então, quando Faro faz essa separação, né, técnico-social e estético, quer dizer que uma bailarina apenas técnica, ela perde para outra que tem questões na sua dança social e estética, né? Então, a técnica por si só, ela é a ferramenta para se dançar como um todo, tá? Bom, então, até resgatando ali um pouquinho, né? Então, o balé de corte de 1564 a 73, é uma dança metrificada e que havia nas danças se separado, então, da cultura e da dança popular. A fase do 400 é uma fase dentro do período renascentista, tá? Que se tornará uma dança erudita, onde será preciso não somente saber a métrica, mas também os passos. Acho que isso eu já disse, né? Surge o profissionalismo na dança. Aqui, Dominique de Piacenza deixou o primeiro manuscrito, né, na obra de Paris. Está dividida em duas partes, uma gramática do movimento, baseada em 5 elementos constituintes de dança. Olha só o que constituía, então, para compor as danças de corte: métrica, comportamento, memória, percurso espacial e aparência. Então, eram 5 que ele chamava de elementos constituintes da dança no primeiro manuscrito que nós temos. Vou fazer uma pausinha para mostrar para vocês esse xerox, né, de livro. Esse foi a arte da dança de sociedade, tá? É um livro que eu achei numa biblioteca de uma colega. Ele não tem a data, mas ele é o primeiro registro de dança de nobreza no Brasil, tá? Então ele foi feito aqui no Rio de Janeiro, tem aqui o local, né? Vou até mostrar mais perto para vocês, ó. Não sei se está dando para ver aí. Completa a novíssima explicação ilustrada dos passos, marcas, compassos e figuras dos principais quadrilhas francesas, contradanças brasileiras e estrangeiras, valsas, mazurcas, tá? E aí, dentro dele, você vê orientações de como se dançava, tá? Valsa, balancê, ó, paulista, alegria, tá aí, ó. Avant, quatre, chassé, e aí vinha mostrando os movimentos. Aqui a gente começa a ver já os movimentos do quê? A nomenclatura de balé clássico, mas ainda como dança de corte, tá bom?